Olá, oitavo ano, bem-vindos à nossa aula desta semana, nossa aula de filosofia. Nós teremos aula hoje na página 30 do livro de vocês, então, por favor, abram os livros na página 30. Nossa aula hoje tem como base o texto do Para Refletir, que fala sobre o Brasil e a ameaça aos direitos dos povos indígenas. Nós entraremos hoje num assunto bastante delicado que vai exigir de vocês, requerer de vocês um conhecimento mais aprofundado a respeito dos órgãos de proteção ao índio, da nossa Constituição. Eu trouxe até meu vade-mecum aqui, não se assustem com o tamanho deste livro, tá? É normal. Os livros desta categoria realmente têm essa espessura, porque nós iremos entrar na Constituição brasileira hoje, um assunto que é bem interessante, que gostei muito, porque envolveu aí minhas duas áreas de conhecimento. Na verdade, desde os assuntos anteriores, né? Desde lá da questão dos direitos humanos, já estava um certo envolvimento, né? Entre essas duas áreas do conhecimento, do qual eu faço parte. Então, hoje, falar sobre a ameaça dos direitos dos povos indígenas é um tema tão atual quanto na época em que esse texto foi divulgado, que é no ano de 2016. De lá para cá, as coisas não mudaram. Infelizmente, ficaram mais negativas em relação a esse acesso dos direitos dos indígenas, né? Então, primeiro a gente vai fazer a leitura desse texto base, que está na página 30, e depois dessa leitura eu vou trazer para vocês algumas informações adicionais que são necessárias para a gente entender esse aspecto dos direitos indígenas no Brasil, principalmente nos nossos dias, né? Atualmente. Desenvolvimento econômico e grandes projetos têm ameaçado os direitos de povos indígenas no Brasil. O país é hoje uma das maiores economias do mundo, mas não tem garantido com o sucesso necessário o respeito aos direitos humanos. Dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e assim vale a pena avaliar sua situação no país. Os povos indígenas continuam a sofrer discriminação, privações e ameaças, seu direito constitucional às suas terras ancestrais é violado e o governo tem falhado em garantir sua segurança e seus direitos. O governo deve assegurar que qualquer projeto de desenvolvimento que tenha impacto sobre as comunidades indígenas seja feito com o seu consentimento prévio, livre e bem informado. Qualquer decisão sobre construção de represas, hidroelétricas, barragens, oleodutos, estradas, atividade mineradora e extrativa que tem impacto sobre comunidades indígenas só deve ser tomada a partir de um extenso processo de consulta e a partir do seu consentimento. Por outro lado, as empresas envolvidas devem se comprometer publicamente a respeitar em suas atividades todos os padrões internacionais de direitos humanos, de acordo com os padrões estabelecidos nas diretrizes das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Mas grandes projetos de desenvolvimento e a expansão de atividades agrícolas e extrativistas constituem hoje uma grande ameaça aos povos indígenas. O Brasil tem responsabilidade de respeitar e promover os direitos dos povos indígenas, tal como expressos na Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, e na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, de 1989. Ok, então, tia, basicamente, o texto que você acabou de ler fala sobre tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que a federação precisa fazer para garantir os direitos dos povos indígenas, correto? Correto. Porém, o que tem acontecido nesses últimos anos, nós podemos dizer aqui da Constituição Cidadã até os dias de hoje,
que tem impedido que esses direitos realmente se efetivem, por que existe uma grande luta sobre os direitos dos povos indígenas. Então a gente precisa recapitular mesmo do princípio. Vamos lá. O Brasil é mundialmente conhecido como um país agrícola e pecuarista, né? As grandes extensões de terra no Brasil são destinadas às lavouras, né? Lavoura de soja já foi um grande produto de exportação no Brasil, entre tantos outros alimentos, né? Nós somos um país rico, graças a Deus por isso. Nós também somos grandes exportadores de carne, né? Além do consumo interno, que é extremamente intenso, muitas pessoas, né, consomem carne. Quando eu me refiro a carne, estou falando, né, dos bovinos, caprinos, suínos, das aves, entre outros. Esse comércio, por assim dizer, envolve muita gente, né? É um poder, é uma força muito grande. É até reconhecido no Congresso uma bancada chamada de bancada ruralista, que são, né, pessoas que estão lá dentro do Congresso que estão voltadas para defender os direitos dos ruralistas, a melhorar a produção no campo, a expandir o comércio, as produções, as importações, exportações, etc. Tudo que envolva esse universo de agropecuária, ok? Até aí tudo certo. Porém, os indígenas que ainda resistem no Brasil, quando eu digo os indígenas que resistem, são aqueles que realmente querem levar a sua tradição a cabo, ou seja, querem preservar todas as características da sua tribo, a sua língua, o seu modo de viver, querem continuar ao máximo vivendo da forma como se vivia em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Esses povos, essas tribos, têm uma grande dificuldade. Por quê? Os indígenas, tecnicamente, não possuem terras no Brasil. Quando eu digo que eles não possuem terras, significa que eles não podem vender as terras deles, não podem alugar, arrendar, não podem fazer nada disso. As terras que os indígenas possuem no Brasil, eles têm o direito sobre a posse dessas terras. Ou seja, eles podem permanecer naquele lugar, podem constituir a sua moradia, podem usar as matas para fazer a caça, por exemplo, de sua subsistência, ou então realizar o plantio, porque a gente sabe que os indígenas também são agricultores. Os lagos que existirem dentro das terras demarcadas também podem servir para subsistência. Enfim, a terra que eles possuem continua sendo propriedade da União, que é o nosso governo federal, basicamente, e eles têm o direito simplesmente de usufruto, tá? É isso que está na nossa Constituição, eu vou ler aqui para vocês. Por isso, a utilização aqui do vade-mecum. A nossa Constituição Federal, no artigo 231, traz um tópico especificamente voltado para os índios. E o artigo diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, o local de moradia que aquela tribo, né, fixou, que geralmente as tribos vão só renovando seus habitantes, seus moradores, mas elas permanecem nos mesmos lugares sempre. Aquele local de habitação é por direito do índio. Quem é que vai fazer essa demarcação? A União, através da FUNAI, certo? Então ali é a posse do índio, ali é o direito que ele tem, né, de permanecer no local, de cuidar, de preservar e também de utilizar o que for necessário para a sua subsistência. O artigo 231 traz o primeiro parágrafo, que fala sobre quais são essas terras. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, que eu acabei de falar, as utilizadas para atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à reprodução física e cultural.
seguindo seus usos, costumes e tradições. O que nos diz aqui o parágrafo 2º? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, tia, por que você trouxe esse trecho aqui da Constituição Federal? Porque é dever da União, que, como eu já disse para vocês, traduzindo em linhas gerais, governo federal, através da FUNAI, né? Até fiz uma anotação aqui para não esquecer nenhum tópico para vocês. A FUNAI foi criada por meio da Lei número 5.371, do dia 5 de dezembro de 1967. É um órgão que está vinculado ao Ministério da Justiça. Qual é a função da FUNAI? Proteger, assegurar e demarcar essas terras indígenas e, consequentemente, os direitos dos índios. E é aí que o grande conflito acontece. Por quê? Lembra lá da bancada ruralista que eu falei no início da explicação, dos grandes proprietários de terra, agricultores, pecuaristas? A agropecuária do Brasil é nesse momento que ela entra diretamente em confronto com os índios. Por quê? Algumas terras indígenas demarcadas pela União são extremamente ricas, têm solos extremamente ricos e essas pessoas, né, da economia do Brasil querem explorar essas demarcações. Ou então os indígenas, muitos indígenas ainda sofrem porque não têm essas terras demarcadas. Então é aí que mora o grande problema. Eles têm o direito a ter a demarcação das terras cuja a tradição já fez com que eles estivessem ali, ou seja, as gerações passadas já viviam ali, e hoje em dia, por exemplo, uma geração nova não pode continuar residindo no local porque veio um grande agropecuarista e comprou aquela região, que deveria ser uma demarcação indígena. Isso é só um exemplo das várias situações pelas quais os povos indígenas do Brasil passam, né, até hoje. Então, a questão da asseguração, da ameaça dos direitos dos povos indígenas, infelizmente, no Brasil, tem se tornado quase que uma tradição. Algo que se luta muito para defender, que tenta-se a todo custo reverter a situação, tentar trazer melhorias para o povo que é originalmente o dono dessa nação. Porque se você para analisar a história do Brasil, os portugueses lá em 1500, que, né, acidentalmente, porque a gente já sabe que eles estavam à procura de novas terras, então o desvio foi proposital, acidentalmente chegaram no Brasil e viram esses nativos. Os índios poderiam ter qualquer outro nome, receberam esse nome porque supostamente a caravela estava em busca das Índias. Então eles pensaram que haviam chegado nas Índias, batizaram os habitantes como índios. Então eles estão presentes nessa terra desde a sua origem, desde antes da colonização portuguesa, desde antes da constituição da sociedade brasileira. Hoje, o brasileiro raiz, por assim dizer, é a pessoa que tem todas essas raças em seu sangue. Por exemplo, eu sou uma brasileira raiz. Eu tenho descendência direta indígena, portuguesa e negra no meu sangue, na minha raça, na minha história, certo? Então, fazer com que esses povos hoje vivam essa situação, viver num momento em que eles não podem nem usufruir de uma terra que há séculos é dos seus ancestrais, né, e consequentemente se torna deles também, é uma grande ameaça aos direitos que eles já conquistaram, que estão aqui demarcados na nossa Constituição e que também são declarados pela ONU, não é isso? E pela Organização Internacional do Trabalho. Então, o que nós podemos tirar como lição, entre aspas, da nossa aula de hoje? Que, infelizmente, apesar de todas as seguranças jurídicas que esses povos possam ter, todos os aspectos, né, do direito, todas as regras
todas as demarcações que deveriam ser feitas para eles, infelizmente, na prática o que acontece é um grande desrespeito, né? E a gente não pode nunca esquecer que esse povo é o povo brasileiro. Os índios, eles não são uma categoria de pessoas distintas da nossa sociedade. Eles são a nossa sociedade, eles são a nossa cultura, parte da nossa história, se não a nossa história mais original, né? Porque eles estavam aqui no princípio de tudo. Eles eram os donos dessa terra quando toda a história de civilização aqui no nosso território deu início. Então reflitam, porque o texto aqui realmente vem no box para refletir. Então essa reflexão é muito interessante fazer. Quando a gente não conhece a história, eu digo e repito isso, quando a gente não conhece a nossa história, nós estamos fadados a cometer muitos erros, muitas injustiças, a tratar as pessoas, as raças de forma, né, indiscriminada por não saber a origem. Isso é muito grave. Na página 31, nós temos as questões para reflexão. Essas questões deverão ser copiadas e respondidas no caderno. E eu quero que você, no momento de resolução dessa atividade, você realmente pare para refletir nas perguntas que aqui estão, tá? E se você não tiver conhecimento acerca do que está sendo questionado, pergunte, pesquise, tá? É muito importante a gente conhecer não só os direitos dos povos indígenas, como os nossos direitos, porque todos nós somos seres humanos e somos seres detentores tanto de direitos como de deveres, ok? E aqui se encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Até a nossa próxima aula.